tive que fechar lá, porque eu tô com um problema aqui na prefeitura, mas já tô resolvendo aqui. Inclusive, eu falei com o nosso colega lá a respeito do diploma e tal, mas já tá tudo encaminhado, vai dar tudo certo. Os atendimentos estão indo bem, graças a Deus. O duro é que o diploma de psicanálise ajuda nessa hora, né? Porque o de hipnose não ajuda, não. Pois é, justamente. O que me salvou é esse diploma aí. Oi, Abel, tá aí? Oi, boa noite. Exatamente. Boa noite. Tudo bom? Tudo na paz, e você? Ô, Vivi, como é que você tá? Me fala aí. Eu tô bem, porque tudo certo. É que eu falo com o Abel porque o Abel fala, a gente se cumprimenta e ele tá quietinho também. Eu tô só ouvindo hoje. E você já O Luiz também, cadê o Luiz? Tranquilo. O Luiz não entrou ainda? O Luiz não entrou ainda. Ah. Bom, comecei a gravar já. Nossa, é que eu tô ansioso mesmo, né? 10 horas ainda. Não, excelente. André, antes de começar a gravação, Fala. Eu quero que você confirme para mim se você vem para a gente fazer a gravação. Então, esse final de semana, né, que tinha que chegar mais cedo, esse realmente eu não vou conseguir. O outro, eu vou te dar a resposta ainda, mas talvez dê certo sim. Não, então, é que eu preciso de um alôzinho seu aí, uma confirmação, porque tem que mobilizar o pessoal, né? Uhum. Entendeu? Entendi. Até lá para quarta-feira me satisfaz, se você puder confirmar. Não, eu vou te satisfazer, sim. Então, beleza. Até meio viadagem esse negócio de satisfazer. Não, eu sou o filho Eu fiquei preocupado agora, né? Papo furado, pô. Você falou que não ia contar para ninguém, né? Falar em contar, eu não consegui ver o jornal, parece que o meu candidato arrumou mais uma presepada hoje. Hoje foi terrível. Bom, ele é um cara, com toda certeza, despreparado. Né? Puta, o que ele arrumou hoje, cara? Ele pegou um comentário de um site aí que atribuíram uma manifestação a uma jornalista, Constanza, lá, e ela não tinha nada a ver com o negócio, ele largou o cacete, né? Ela estava perseguindo, que ela estava querendo destruir a carreira e tal, e agora todas as associações, jornalistas, colunistas, etc., saíram em defesa dela e largaram o cacete nele, dizendo que ele não está preparado. Como presidente, ele teria que checar antes as fontes, né? Para depois fazer um comentário absurdo daquilo que ele fez. É um menino mimado, né? Não, mas foi o presidente que usou essa... Então, mas ele é um menino mimado. Ele é um narcisista, essa que é a grande realidade. Ele acha que ele é o dono do mundo, né? Ele está errado. Mas também essa mulherada de porcaria deixaram ele ganhar. Eu votei nele. Mas a mulherada, com esse tal de hashtag ele não funcionou nada. O problema dele não é, sabe, talvez ele esteja fazendo alguma coisa que vai favorecer no futuro. Mas o problema é com relação à assessoria dele, ou ele é o seu próprio assessor, no que diz respeito às redes sociais. Como presidente, ele tem que tomar um pouco de cuidado. Se ele falar com um grupinho na casa dele, o que ele quiser, é uma coisa. Olha, mas uma coisa eu te falo, cara, infelizmente, o povo brasileiro não é como nós, que, por exemplo, eu votei no cara, consciente do meu voto, e agora estou conseguindo enxergar os problemas que ele está provocando. Mas a maioria da população, isso daí dá um efeito mais forte ainda. O povão mesmo quer ver rolo. Olha, o cara é bravo mesmo, olha lá. Ele fala o que tem vontade, não tem meias palavras.
É capaz de fortalecer ainda mais, cara. Pois é, mas essa não é a postura de um presidente da República. Mas Seria o povo é ignorante do país fazer o quê, né? é capaz de deixar ele mais forte ainda. É importante frisar que todos nós estamos torcendo para que ele faça um grande governo, porque Claro. em acertando, a nossa vida certamente terá uma outra dimensão também, né? Eu estou torcendo muito, mas eu acho que nessa parte de comunicação ele está falhando demais. Até porque eu acho que ele não tem uma assessoria, ele faz da cabeça dele. Ele é um cara viciado em redes sociais. É. Mas ele é um narcisista, né? Quer dizer, o cara ele usa de forma não muito, no meu entendimento, né? Quem sou eu, cara? Mas, Olha, alguém mandou uma foto, eu nem sabia que tinha esse recurso aqui. Bom, deixa eu ver o que elas temos. 21h53. Daqui 7 minutos. Você quer bloquear, Angélica? Quer bloquear o microfone? Ela está sem o microfone. Ela quer saber como. Ó, eu posso bloquear aqui pra você, ó. Bloqueei. Se quiser que tampe o vídeo também, eu posso tampar. Isso é triste quando você faz, André. Ficar bloqueando, cortando assim. Não, ela falou, não consigo bloquear no microfone. Não, ela não consegue. Ela não consegue ligar o microfone. Peraí, fala agora, Angélica. Não, acho que é seu fone. Tem um botãozinho, talvez. Quer falar direto. Oba! Miriam! Tudo gostoso. Agora ela ficou gostosa. Você tá boa, Miriam? Boa noite, André. Tô ótima. Tá tudo Tudo gostoso, gostoso. hein? Tô no gostoso. Que delícia. Saudades. Boa noite, turma. Boa noite. Daqui 6 minutos a gente vai começar com a nossa aula. Dá um pause. Então. Abel, Oi. amanhã tu me chama, eu queria trocar uma ideia com você. Tá. Precisa voltar alguma coisa? Essa troca não envolve Ai, volta? Não, é sossegado, quero só trocar uma ideia. Ai, Mas amanhã, porque hoje não funciona, hoje não consigo raciocinar direito. Tá, ok. Aí amanhã eu troco uma ideia com você, sobre a tua experiência mesmo. Olha lá, hein? Depois dessa do André aí, que vai me satisfazer amanhã, amanhã eu morro, então. Pois é, Miriam, aula gostosa, né? Gostosa. É, já tá mesmo, hein? Tá podendo. André, você me mata, assim. A sua voz. Nunca teve nenhuma mulher que se apaixonou pela sua voz na rádio? Já chegou gente lá e fala assim, por favor, porque eu trabalho em rádio desde os 16 anos, né? Antigamente falava assim, por favor, eu queria falar com o J. Mello. Eu falei, sou eu mesmo. Eu, nossa, mas você é tão mocinho. Agora a turma chega lá e fala, eu quero falar com o J. Mello. Eu apareço e falo, não, não quero falar com o avô dele. Queria falar com ele. Ai, que exagero, velho. Nem tanto, É, exagero. O programa último que se apresentou falava do quê? Variedades? Esse último que vai, quinta-feira agora, vai entrar no ar, é uma dona da Química Amparo, Sabão IP. Não estou falando da web, estou falando da rádio. Ah, tá. Não, é musical, meu programa era música e informação. Música, jornalismo, entrevistas. Oferecia música? Não tava, era FM, né? Não tinha muito esse negócio de oferecer música, mas tocava música. O pessoal Qual que é o preço da rádio? A última rádio que eu trabalhei foi na Cultura FM, mas eu
Fui na Cidade das Águas, fui na Difusora, fui na Mas era ZYB. Jovem Pan, né? Ô, André, não tem aquele programa à noite, como é que é? Aquele programa, como é que é? Música e paixão. Como é aqueles vocalistas que falam à noite, só passa sofrência. Ah, não. Eu Tem fiz uns programas à noite, né? Começa. Você trabalhou na Jovem O Pan? amor está no ar, isso, tipo isso. assim. A Jovem Pan, na verdade, ela é uma emissora que ela tem várias Ela emissoras que transmitem. é nacional, né? Ela vende espaço para uma determinada emissora e a emissora retransmite com programas locais e alguns programas são da matriz, vamos dizer assim. Mas você fez a Pan local aí. Isso é pedreira, mas eu fazia da minha casa, tinha um link, né? Fazia ao vivo, mas na minha casa. No meu, eu tenho eu tenho até falei para você de que você vier aqui, você vai conhecer. Mas você ainda tem esse transmissor? Não, eu tenho o estúdio. O retransmissor, nesse tempo, já era via telefone. É uma linha telefônica especial. Tá. Mas Era uma LP que eles chamavam na época, né? Isso, exatamente. Mas é uma transmissão perfeita, né? É, LP. Tão boa quanto Já era uma linha digital. Naquela época já era uma linha digital. Sim. Som digital. Eu já peguei de tudo na minha vida, cara. Eu também. Até a Rádio Pirata eu já montei. Nossa. Mas a Rádio Pirata é muito perigoso. Você não pode ter comercial. Hoje em dia hoje não tem necessidade, né? Porque tem essa emissora de rádio que é nova também, que é relativamente nova, né? Que é a... Como chama? Ela tem um nome específico. Que ela é de um determinado bairro, por exemplo. Né? Comunitária. Mas ela, pela lei, ela não pode ter mensagem comercial. Ela pode ter um apoio cultural. E o pessoal está misturando muito. Está dando uma confusão danada. Entendeu? Pra mim, hoje não me interessa. Eu tenho uma web rádio, mas toca música o dia todo. Eu não tenho tempo para ficar falando lá. Até porque isso não dá retorno financeiro. Né? Então eu uso mais, eu desativei, ela volta agora no mês que vem, mais para vender o meu produto. Não faço comercial externo, só o meu. Mas eu acho que você deveria ter um canal. A gente vai montar um... É isso que eu ia falar com você. Não, isso eu vou para Campinas um dia desse. A gente vai montar um canal do YouTube e que vai ter lives. E essas lives já comecei a definir com aquela terapia que eu fiz ontem. Vai ser exatamente aquilo que eu comecei a desenvolver ontem. São scripts que dá para todo mundo fazer ao mesmo tempo. E pelo que o pessoal relatou, a sensação é de que como se estivesse fazendo individual. Legal. Entendeu? Só que daí vai ser com a voz do J. Mello. Você sabe que quanto mais próximo de todos, aquela ideia que você me contou sobre um curso específico para os youtubers, é uma ideia legal. Inclusive, teve duas meninas aí, duas alunas de outros cursos que me procuraram para ver, dar algumas dicas, né? Para passar algum curso para eles aí. Eu acho legal isso aí. Então, porque a pessoa tem conteúdo, às vezes, mas não tem a didática, né? Então, é o que eu falei para você, a voz chata. Não, mas não é nem questão de voz, aí seria a didática mesmo, quer dizer, como passar esse conteúdo. Tá, entendi. Né? Então, eu acho mas legal. até colocação de voz, né? Uma coisa que... A pessoa tendo a didática e o conteúdo, aí não tem problema. A voz... Bom, podemos começar. Vamos lá. Recorte, ok. Nós vamos começar a estaca zero a partir de agora, a prática clínica. E o que a gente vai ver? Nós vamos ver a teoria da prática e a prática propriamente dita. Primeira coisa que um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista tem que fazer na sua prática clínica é receber o paciente. É uma das coisas que falta para mim
que eu vejo que quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer terapia online? Essa é uma desvantagem de não ter esse recurso. De você ir na sala da recepção, receber o paciente e falar, vamos fazer com que o paciente vá na frente. Antes de chegar, o ideal é ter uma câmera, os locais que tem câmera. É muito interessante quando a gente atrasa um pouquinho. Carl Rogers fazia muito isso, analisava a linguagem corporal do paciente na sala de espera. Na ansiedade da sala de espera, que já consegue ver o nível de ansiedade que o paciente se encontra. Como ele age em ansiedade? Ele arranca os dedos, ele morde o dedo, ele puxa cabelo, ele fica com a mão atrás da nuca, coçando, toda hora, porque a mão atrás da nuca coçando é um terror. É um terror. Quando vocês verem um paciente com a mão atrás da nuca e nunca tira, é um terror. Então, assim vai. O que mais mostra ansiedade pra gente? Ansiedade comum e tradicional. Pé mexendo num ritmo só, perna pulando num ritmo só. Agora, a mão que não sai da nuca, que nunca sai, por mais que você fala, e a mão permanece na nuca, e a pessoa não tira a mão da nuca. É um terror. E ela coça a cabeça. E ela para de coçar, e ela coça. E ela mexe no cabelo. Ai, que maldade. Esse é fácil. Demorou pra ela ver, cara. É muito purinha. Brincadeira. Então, e agora, não, falando sério agora. No caso de mulher, monta coque, desmonta coque, monta rabo, desmonta rabo. Põe tiara, tira tiara. Põe franja para um lado, franja para o outro. O nível de ansiedade está lá no chapéu. Homem, mão no bilau. Homem com mão no bilau, aperta o bilau com a mão direita, aperta o bilau com a mão esquerda, ajeita a sacola. Nível de ansiedade alto. A mulher tem ansiedade ligada ao cabelo e o homem ao bilau. Podem notar para vocês verem. Bom, então já dá para ter uma noção do nível de ansiedade. Pessoa andando na frente de vocês. Como é que está a postura desse ombro? O ombro está ereto, está para cima, peito aberto, cabeça erguida? Não. Ombro para baixo, pessoa arqueada, perna dobrando para andar, depressão. Coisa óbvia, né? Mas ali já começa o diagnóstico. Na primeira sentada na cadeira, você já percebe a velocidade que a pessoa senta. Uma pessoa que está ansiosa, ela puxa a cadeira e desmonta em cima. Uma pessoa que está calma, ela puxa a cadeira, vira a cadeira, olha, calcula e senta devagar. Isso seria o desejado. A pessoa que está com medo, o que ela costuma fazer? Cruza braço, cruza a perna, no caso de mulher. Põe a bolsa no meio do colo e cruza, abraça a bolsa, parecendo que está abraçando a própria vida a bolsa. Essa é uma agonia de mulher. Homem, quando está com medo, o cara cruza a perna,
pega o pé e joga lá para trás. Ele faz um cadeado do jiu-jitsu. E o braço cruza também. Então, tá extremamente fechado, tá com medo, assim por diante. Qual a melhor maneira de quebrar o gelo? Na minha opinião, fazer a pessoa sorrir. Mas eu não oriento que isso seja uma regra, porque se faltar um pouco de habilidade ali, pode ofender a pessoa. Mas normalmente eu brinco com a pessoa um pouquinho. Daí já teve caso de eu ir até a bolsa da moça, ficar puxando a alça, e ela segurar, falar, aí eu puxando, que isso? Não, falando pra ver se você tá forte, sabe? Aí brincava e solta essa bolsa, põe do lado, relaxa. Ó meu tamanho, o seu tamanho, não vou te fazer mal. Já deixa a pessoa descontraída. Tem que quebrar esse gelo. Bom, Paulo, cadê o Paulo? Paulo tá precisando ajudar nós hoje. Paulo, cadê você, Paulo? Tô aqui, apareci. Tá. Eu quero que você, como você está sentado numa cadeira muito boa aí, Uhum. quero que você tire os fones, entre na sala e senta na cadeira. Tá ok. Tá. O Paulo é aquele cara que tem a síndrome do pensamento acelerado. Então não é que ele está ansioso, ele é ansioso. Vamos ver como ele senta. Eu dei a dica, né? Olha lá. Pegou a dica. Pode pôr o fone? Você senta assim sempre? Oi? Você senta assim sempre? Senta. Ele senta à vontade, né? Ok. Então, parabéns, Paulo. Assim mesmo que se senta na cadeira. Calcula bem a trajetória, senta devagar para não errar. Eu fico numa cadeira 8 horas por dia, então tem que acomodar direitinho, tá? Ficar bem macia. Tá bonita. Maravilha, Paulinho, maravilha. Bom, então vamos lá. Eu vou fazer uma anamnese com o Paulo aí, vocês reparem, tá? Sim, senhor. E aí, Paulo? Prazer, hein? Prazer. O que te trouxe aqui hoje, meu amigão? O que me trouxe aqui hoje é que eu acho que eu preciso de tratamento terapêutico, Tá. psicoterapêutico. E o que tá pegando aí? Bom, muito estresse, né? Muita ansiedade. Muito estresse, muita ansiedade. Muito bem. Como é que tá seu sono, Paulo? Tá dormindo bem? Olha, atualmente eu estou dormindo muito bem. Eu, na verdade, assim, estou fazendo uso. Tá? Você quer fazer uma anamnese com eu, Paulo, mesmo que eu seja um cliente Tanto de primeira faz, vez? tanto faz. Você que sabe, pode ir. Não, porque eu já estou bem adiantado, né? Não, Porque então, mas eu quero, assim, pode falar. você me deu 3 gatilhos, né? Aham. Um quando eu estou, assim, uma situação assim, vou entrar para uma reunião, daí então eu chamo minha autoconfiança aqui, chamo meu parceiro que não vai deixar ninguém mexer comigo. Daí então a Você tem questão usado isso na hoje, prática? hã? Tem Tenho usado isso? usado, eu acredito no método, né? E o que você E, tem achado? eu não tenho usado muito assim, porque não tenho situações, mas tenho usado muito a questão do batimento cardíaco, né? Para poder, assim, diminuir, eu durmo sossegado.
eu durmo em qualquer lugar, a hora que quiser. E, assim, a sensação de autoconfiança, assim, a situação de perda de medo e tal. Agora, o campo de força, realmente, assim, eu não perdi a noção dele, mas eu não tive situações ainda que eu pude usar, né? Uhum. Mas hoje, vamos dizer que eu estou muito bem. É que nem hoje você me perguntou assim, ei, Paulo, tá, tá acelerado? Tá correndo? Eu falei, estou correndo, mas estou como sempre, né? Trabalho com vendas, com, assim, quero atingir metas, quero trazer números bons, então eu me cobro muito. Mas estou completamente sob controle, nada ultrapassando o controle. Por exemplo, nada de eu estar estressado correndo e de repente o estômago começar a queimar e depois começar a doer, porque começa a dar gastrite, não. Eu estou no controle praticamente de tudo. Eu consigo ver quando eu estou muito acelerado, eu estou conseguindo desacelerar um pouco. Como eu trabalho numa sala que agora a mulher que trabalha comigo lá na sala está de férias e o rapaz trabalha na minha sala e outra sala, mas ele resolveu ficar mais na outra sala, então eu estou sozinho, então estou sossegado. Então eu consigo fazer um relaxamento, consigo, né, hoje eu Bom, estou... pelo que eu poderia falar como terapeuta, no que você veio antes, né, do que você já está bem melhor agora. E deixar o Paulo falar. A gente ia ver os pontos da ansiedade, aquela coisa toda. E no primeiro dia de atendimento, que a gente costuma fazer aquela entrevistona grande, comprida, o ideal é deixar o cliente falar. Falar. Até ele não aguentar mais. Bom, o que eu vejo que é de importância para mim, e hoje eu conheci um psiquiatra, um garoto novo, que vai ser parceiro nosso, vai dar algumas aulas de Lacan pra gente, psicofármaco, de psiquiatria. Menino muito bom. A gente começou num namoro, né? E vai dar certo esse namoro. E ele concorda muito com a gente no sentido de dar motivação para o paciente. Porque tem muitos médicos e terapeutas que têm medo de afirmar coisas para o paciente. Tem medo de dar certeza. Por exemplo, conversei com ele hoje. Falei assim, esse ano eu vou parar de tomar sertralina. Ele falou, então você vai parar. Porque quando a pessoa quer, porque tá na hora. E os melhores médicos que eu já tenho contato, esse tipo de coisa, a reação deles não são assim, os mais antigos. Ah, tudo bem, vamos ver, parará. Sempre parece que eles estão sempre querendo se resguardar, tomando um cuidado antes de afirmar qualquer coisa, meio na defensiva, a guarda bem montada. E já uma linha nova do conceito terapêutico é de falar, não, você vai, você quer, é a hora, a coragem é sua, vamos lá, estou aqui para isso, e o que depender de mim, tá ótimo. Um ano e pouco atrás eu não sabia que tinha asma, eu vivi 46 anos achando que tinha uma rinite brava, e eu não sabia que tinha asma. Eu tive uma quase parada respiratória, porque fechou muito meu bronco, por causa de uma intoxicação, por causa de uma experiência louca que eu fui fazer, produto químico.
E aí eu fui parar no hospital. E lá estava o Fábio, um amigo meu. Sou muito amigo do irmão dele, desde criança. Eu cheguei apavorado no hospital. O Fábio chegou, colocou a mão no meu peito, que é uma técnica muito boa de fazer, tá? Se você quiser acalmar uma pessoa, coloca a mão no peito dela, aqui bem no meio do tórax. Põe uma certa pressão e dá aquele toque, quase um toque hipnótico. Você fala e pressiona ao mesmo tempo. André, é o Fábio que tá aqui, você tá comigo agora. Seu amigo não vai deixar. Pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada com você. Sou eu que tô aqui, ó. Seu amigo. Na hora você. Ah, ainda bem. Porque queira ou não queira, a gente passa mal, não sabe quanto tempo vai demorar para chegar no hospital, tá apavorado, não sabe o que tem. Vira uma coisa. Posso contar um caso, André? Não. Pode, É, deixa eu vai concluir te atrapalhar. rapidinho. É rapidinho. Vou tentar resumir o máximo. Não, mas deixa eu Eu falar trabalho. rapidinho. Eu vou terminar aqui, deixa eu falar na Tá bom, sequência. tá bom. Aí, quer dizer, eu tive um relaxamento ali na hora, porque o cara veio com tudo, veio firme, ó. Tá aqui, sou seu amigo, fica tranquilo, você tá bem. E o que mata é médico que fica muito na defensiva. Não, pode ser, não sei, pereré. Por melhor que o cara seja, ele tem que ter essa coragem de passar a confiança pra gente. E a dica que eu dou para vocês é assim: mesmo que pegar um paciente impossível na frente, nunca demonstre um talvez, nunca demore para responder uma pergunta do paciente. Tipo, doutor, às vezes chama a gente de doutor, que não tem nada a ver, mas depende da humildade da pessoa. Doutor, que pode ficar sossegado, sabe? A gente vai entrar nessa guerra para ganhar. Quando você usa uma metáfora dessa, olha, nós vamos entrar nessa guerra para ganhar, você não está prometendo cura para a pessoa. E quem diz que o final da guerra é a cura? Nós vamos entrar nessa guerra para ganhar. Enquanto eu estiver com você, eu não entro para perder numa briga. Eu entro para ganhar. Fala, Paulo. Bom, vou ser bem breve. Eu trabalhava na livraria Loyola, como eu já falei para você, antes de entrar para. Como é que é quando você trabalhava na livraria de Boiola? Trabalhava na livraria Loyola, de Santo Inácio de Loyola. Ah, tá, desculpa. Livraria Loyola no centro de São Paulo. E essa é uma livraria religiosa e secular, né? Uma livraria católica e religiosa. Aí entrou uma senhora, assim, muito chique, até com joias, assim, falou: eu quero tal livro. Assim, dá para o senhor ser rápido? Eu quero tal livro. Daí eu falei: olha, senhora, estou atendendo essa moça aqui, mas eu vou atender rapidamente ela e já lhe atendo. Falou: mocinho, atende ao primeiro. É por hora de chegada, né, senhora? Daí ela falou: puxa, não quero mais esse livro, não quero nada. Ela falou: estou passando mal. Ela colocou a mão no balcão e ficou branca e gelada. Daí eu falei: calma, minha senhora. Daí puxei um banquinho que eu tinha colocado lá, porque antigamente não tinha banquinho para sentar, coloquei o banquinho, sentei ela, e a mulher estava branca gelada, parecia que ia dar óbito lá. Mas daí eu peguei, assim, no braço dela, peguei na mão dela e falei assim, e também coloquei a mão no peito dela, não nos seios, na parte de cima. E falei para ela o seguinte: vejo que a senhora já quase que chegando, uma senhora bonita, mas quase chegando a ser idosa. E falei para ela o seguinte: olha, a senhora está passando mal porque a senhora teve um mal-estar, mas a senhora está passando 70% desse mal-estar é porque a senhora está no centro da cidade, com dinheiro, com joias, sozinha, e não conhece ninguém e está passando mal. Mas eu tenho uma novidade para a senhora. Meu nome é Paulo, né? Paulo Sérgio Valingo,
eu trabalho aqui nessa livraria há anos, e essa é uma livraria religiosa, né? Então eu vou ficar aqui com a senhora até a senhora ficar bem. Daí ela ficou lá, mas ela estava caindo para o meu lado assim, falando, eu estou ficando pior. Daí eu pedi para chamar uma ambulância e tal, do funcionário na época, né, que era subgerente lá, e daí falei para ela assim, uma mentira, André. Uhum. Eu falei assim para ela, sugestão. Ela estava gelada, eu falei, puxa, essa mulher vai dar óbito aqui mesmo. Mas eu falei assim para ela, olha, nossa, a senhora já está ficando até quente agora. Falei para a senhora que ela estava gelada, mas está ficando quente. Seu rosto está ficando corado. E conforme eu ia falando, o rosto dela está completamente sem sangue, toda branco, assim, parecia que já tinha virado um cadáver. Daí, conforme eu ia mentindo para ela ia sumindo assim. Daí eu vi que realmente, eu acho que era muito mais de 70% o mal-estar dela estar no centro da cidade sozinha. Ela estava com crise de pânico. Crise, porque ela teve um mal-estar, sim, mas o mal-estar era mínimo. Depois ela ficou em pânico por estar no centro da cidade sozinha. Falou, nunca vi sem ser o meu motorista, né? Eu vim de táxi, mas achei que ia ser uma experiência agradável, mas não foi. Daí depois ela falou assim, queria me dar caixinha, falou assim, você é médico? Você é psiquiatra, psicólogo? Não, eu sou apenas um funcionário aqui da loja. Tá? Mas não aceitei de forma nenhuma caixinha, mas é verdade. Você falou assim, a gente tem que ter apesar de eu achar que assim eu tinha errado assim de primeiro assim mas eu fui firme naquela minha convicção e ela ficou boa. Tanto que ela foi embora depois que chegou o SAMU. Ela já tinha ido embora e já estava bem no que... eu levei ela só até a esquina e pronto. Tomou um táxi e foi embora. Então, é exatamente E levou o livro. A gente tem que mostrar ali um controle emocional. Uma das coisas que o profissional que lida com o ser humano, ele tem que ter pontualidade naquilo que ele fala. Não existe uma verdade. Existe a nossa opinião, a nossa percepção, a nossa verdade. Então, já que a gente acredita na nossa verdade, ela tem que ser defendida com coragem. Convicção também, né? Tem que ser defendida com coragem. Entendeu? A gente tem que ter coragem. Então já começa por aí. Primeiro contato com o paciente tem que ser um contato leve, aonde ele fale para ter um desabafo, e eu gosto, já na primeira sessão, mesmo que é uma entrevista, que não sabe nem se vai fechar alguma frente de tratamento, vai virar alguma coisa, mesmo assim, eu sempre faço, eu sei que é a primeira vez que você está vindo, isso gera um pouco de expectativa, isso gera bastante ansiedade. Vou te ensinar só um truquinho, vamos só relaxar. Começa respirando pelo nariz bem devagar, fecha os olhos, puxa o ar, sinta o ar gelado entrando, e faz só aquele exercício de respiração, mandando dar uma relaxada, e deixa a pessoa ali curtir alguns segundos de relaxamento. Por quê? Porque a ideia é traçar, pregar um vínculo de cada visita ao terapeuta, a pessoa deve ir embora melhor do que ela chegou. Eu já fui em muitos terapeutas como paciente, já testei, na minha supervisão, quando me formei em psicanálise, a gente fazia a supervisão com o ex-aluno, mas eu quis fazer também algumas sessões com terapeutas desconhecidos para ver como é que era.
se batia com aquilo que eu estava aprendendo no curso ou não. E eu já saí bem pior do que eu entrei na sala de terapia. Aí vem aquela coisa, mas chega no ponto que vai bater com algo que invoca uma memória traumática, e ali a gente vai ter um certo desconforto, o processo de elaboração ocorre depois, assim por diante, blá, 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 blá. Na prática, não é bom que isso aconteça. O cara tem que sair melhor do que ele entrou na tua sala. Então, Pode acontecer isso, mas você tem que ter uma... Assim, ele não pode sair assim. Você pode ter isso porque ele teve que ter uma recordação de um momento e tal, mas tem que ter um segundo momento que você retoma, assim, que dê um up nele, né? Antes dele ir embora, né? Dá uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos, faz um relaxamento. E ali no relaxamento já dá para colocar algumas sugestões, entendeu? Uhum. Mesmo que não seja uma hipnose aprofundada, ali você dá uma sugestão de bem-estar, de alguma coisa nesse sentido. Fala, Marcos. Queria tirar uma dúvida com você. E quando acontece exatamente o contrário, a pessoa fica completamente muda, ela não fala absolutamente nada. Você conversa, você pergunta, ou a pessoa dá uma resposta com uma única palavra e volta para aquele silêncio absoluto. Qual é a conduta numa situação como essa que você sugere? Olha, para Freud, era esperar até o final do tempo. Terminava a sessão, falava boa tarde. Se quiser marcar a próxima, pode ir com a minha secretária. Para Freud, para mim, para os dias de hoje, não dá para que isso aconteça. Eu acho que você tem que ter a habilidade de chegar para a pessoa e falar assim: quem está obrigando você a vir até aqui? Se alguém obrigou, a pessoa vai falar: minha mulher me obrigou, minha mãe me obrigou, meu pai me obrigou. Não, tudo bem, então. Era isso que eu precisava saber. No caso, desculpa te interromper, eu posso te dar o exemplo do que aconteceu. A pessoa chegou para mim, quando eu questionei o porquê do silêncio, se ela não estava à vontade, o que estava fazendo ela ficar daquela maneira, se tinha alguma motivação a mais por ela estar ali, ela me respondeu assim: não, eu sou trancado mesmo. Eu sou trancado, eu sou assim, é meu jeito, entendeu? E ficou nisso. Uma situação que me causou muito desconforto, porque então já direto vem a ferramenta, direto. É nessa hora que você tem que jogar para a ferramenta. Bom, então já que não vai ter terapia falada, vamos para aquela ferramenta que você gosta. Vai o quê? Reiki, vai hipnose, vai o quê? Entendeu? Você colocar a pessoa num estado de relaxamento. Vou contar uma coisinha que aconteceu. Ontem eu fui no Sans Club, aí tinha uma poltrona lá, R$1.000. Eu quase comprei a poltrona. Maravilhosa, de couro, reclinada para tudo que é lado. E ainda com uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Um pequeno balanço. E o balanço para hipnose é uma maravilha, né? Aí pedi para a Fabiana sentar lá. Aí eu peguei e só balancei ela. Falei: Fá, lembra daquela história que você contava? Vocês gostavam de balançar quando era criança, embaixo da árvore e tal, que não sei o quê. Fecha o olho, vê se consegue lembrar dessa história. Aí, daqui a pouco, eu falei assim para ela: qualquer momento eu vou dar um tapa na sua mão, você vai voltar imediatamente para aquele dia, para aquele momento, para aquela hora. Ela falou: que essa barulheira aqui não vai funcionar. Eu falei: não, é um tapinha só, a qualquer momento. Dei expectativa nela e dei um tapa, falei: agora.
Já na hora o olho começou a virar, tal, ela entrou em transe. Aí deixei ela lá, na cadeira. Aí deu uns 25 minutos, ela não tinha saído do transe ainda, eu fui lá chamar ela. Nossa, foi uma delícia. Ela falou que estava pisando nas nuvens. Então, de repente, pega uma pessoa dessa, põe na cadeira, fecha o olho, respira, imagina tal coisa, tal. E aí, quando ela sair do transe, aí você chega para ela, o que você viu durante o exercício? O que você pensou durante o exercício? Ah, não quero falar. Não, não quer? Então tá. Então você pode escrever e me mandar por WhatsApp depois o que você viu? Ah, não quero escrever. Ah, então vai pra puta que eu pariu, vai fazer eu perder meu tempo. Você tenta uma, duas, três, quatro, cinco coisas. Não dá certo, põe pra correr. André, Simples assim. posso dar um tá? Pode. Quando a pessoa chegou, né, o cliente, paciente, ou como você queira chamar, o analisando, falou que ele é assim mesmo, é uma pessoa trancada. Vamos supor que seja você, André, você é uma pessoa trancada? Sou uma pessoa trancada, não falo mesmo, né? Muito bem. E o senhor gosta de ser uma pessoa trancada? Sim, o senhor se sente bem com isso? Né? Essa é uma indagação. Porque, assim, a pessoa não falou, né? A pessoa não falou. Não falar também é uma forma de pedir socorro, porque ela é daquele jeito. E eu acho que ninguém é feliz dentro de uma família, dentro do trabalho, sendo trancado, né, Marcos? Ah, o Ricardo quer falar. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso, professor. O Marcos levantou uma questão do paciente dele, do cliente dele, que chegou lá na consulta e ficou calado. É correto afirmar ou se dizer que o paciente que procura o atendimento, ele é neurótico, e o paciente que ele é levado a ir, mas não por conta dele mesmo, os parentes que mandaram ele e tal, ele é psicótico? Porque o psicótico, às vezes ele não tem noção da realidade dele, ele está fora da realidade dele. Visto isso, alguém de fora, alguém da família, pega e fala, você precisa de ir. E às vezes o cara acha que nem tem problema. Então, talvez por isso ele fique calado, e o neurótico já tem essa consciência de si, que ele... Primeiro que para você fechar um quadro de psicose, você tem que ter uma avaliação ali de saber como o cara se situa dentro do que a gente chama tempo-realidade. O que seria isso? Tempo-realidade. Como o cara se situa em relação a, primeiro, que ano ele está? Que ano você está? Que dia é hoje? Quem é o presidente da República? Tá. Sim, Aí ele não é um psicótico surtado, ele é só um psicótico. Tudo bem. Aí é um exemplo mais muito simples que eu dei. Mas um simples psicótico, vamos colocar assim, dentro do espectro da psicose, você tem que ver a relação do que ele tem, tempo-realidade e realidade no perímetro social dele. Como ele se relaciona com o meio que ele vive ali. Se ele tem uma linha muito fora do comum, assim, de pensamento, então não dá para você simplesmente chegar para uma pessoa, julgar que ela é psicótica pelo fato dela, de repente, não querer aceitar ou não. Sim. Não seria no diagnóstico, mas isso seria um indício que ela possa ser? Não, você já começa... Porque serve para a gente investigar, né, na verdade. Não, sim, já é uma coisa de se preocupar, porque, por exemplo, primeiro, se a pessoa chega no consultório sem a própria vontade, a vida dela não está sendo muito bem conduzida, né? Verdade. Porque ela não está tendo autonomia sobre a vida dela.
Primeiro que tem alguém que domina ela a ponto de levar ela a fazer uma terapia na qual ela não quer. Então ali já é um problema grave dentro do universo familiar, assim. Quem poderia ser esse alguém? A mãe? Mas qual a idade do paciente? 20 anos? Puxa, 20 já difícil falar em alguma patologia, porque tem a rebeldia da adolescência. Você fala, o cara é rebelde, ele é adolescente, ele quer chamar a atenção da família, entendeu? Aí já não dá para você tomar uma decisão. A mãe levando ele com 45 anos. Aí você já começa Já é diferente, já dá para desconfiar, né? a se preocupar, porque você fala, pô, 45 anos, não trabalha, mora com a mãe, e a mãe domina um homem de 45 anos ainda, então a patologia vai ter ali. Entendeu? Alguma patologia vai ter ali. Obrigado, respondido. Obrigado. Então, eu acho que de acordo com isso. Vamos perguntar para o Marcos, que idade que era? Como é que era o perfil do paciente, Marcos? 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 Eu estava falando aqui com o microfone no mute, cara. Fala aí. O que você me perguntou? Qual a idade do paciente que chegou lá calado? Tem 38. E ele chegou lá por livre e espontâneo ou forçaram ele? Na verdade, ele já tinha conversado comigo e foi por uma indicação, né? Ele separou tem pouco tempo e ele é um veterinário. Ele tentou suicídio. Puta que pariu. Ele usou a própria medicação que ele tinha para animal e tentou se matar. E aí, resultado, a irmã dele, conversando com ele, convenceu ele a que ele procurasse ajuda. E ela perguntou para mim se eu poderia conversar com ele, ter uma primeira consulta para ouvir, para conversar, para ver qual era o grau de depressão dele, de ideação suicida. E aí nós combinamos, né? Ele se interessou, apesar de ele estar muito resistente a essa ideia de fazer uma terapia realmente. Ele, por exemplo, nem cogita ir no psiquiatra, nem nada. E aí a gente marcou um horário e comecei conversando com ele, até que eu perguntei para ele, né? Eu falei assim, e aí, exatamente essas coisas que você falou. E aí eu fui direto no ponto, né? Eu falei para ele, olha, eu estou sabendo que você passou por uma experiência difícil. Não quis entrar em detalhe porque ela me pediu que eu não comentasse sobre essa questão da tentativa de suicídio com ele, mas eu meio que tentei sondar, né, se ele tentar levar ele a falar sobre esse assunto, sobre esse evento. E o tempo inteiro ele ficou mudo, calado, ele não se manifestava. Ele estava exatamente nessa posição, de braços cruzados, de perna cruzada. Você descreveu ele, como ele estava, né, de cabeça baixa. Ele não olhava nos meus olhos em momento algum. Ele só olhava para a direita, olhava para a esquerda, ele ficava olhando para baixo. Ô Marcos, foi ele que procurou a terapia ou você falou que tem uma pessoa, a irmã dele? Uma certa... Ele não queria. Aí a irmã dele, conversando com ele, convenceu. disse o seguinte, que ele não fosse
com a ideia de que ele já estaria, porque isso foi uma sugestão até que eu dei, né? Não fala para ele que ele vai fazer uma terapia, que ele vai fazer, que vai ser um atendimento, que é só um bate-papo, uma conversa para a gente se conhecer e trocar uma ideia, e a partir daí a gente vê o que é possível fazer. Então, quer dizer, foi essa postura, foi bastante desconfortável, porque eu também fiquei assim raciocinando, né, tentando perceber ele e de que maneira eu ia chegar até ele. Mas é aquilo que o André falou, ele estava resistente porque, na verdade, ele não foi porque ele queria ir. Ele foi por uma insistência da irmã dele. Né? Então, quer dizer, como fazer essa pessoa sair de dentro dela e da resistência dela e se abrir? Se não fosse um caso grave como esse, eu jamais falaria para ela isso. Né? Eu dizer, olha, realmente só se ele tiver muito afim, caso contrário, deixa chegar o tempo dele, mas a aflição dela era tão grande, porque ela falou, eu não consigo trabalhar, não consigo fazer mais nada, porque eu sei que a qualquer momento ele pode tentar de novo. Né? Então, foi uma experiência nova, diferente, e no final realmente não rendeu muita coisa. E aí, como vocês estão falando sobre isso hoje, me veio essa questão realmente de... Porque a gente ficou de combinar mais um dia, ele disse que viria, né, que seria na próxima quinta-feira, mas aí eu não sei também se vai vir, se não vai. É isso. Então, o que eu percebo nisso tudo? Que tem algumas pessoas que têm ideação suicida. Tem duas maneiras de tentar reverter isso. Tentar reverter. Que aqui no Brasil é muito complicado, que é a internação compulsória. Pegar o cara, levar para a clínica, meter uma sonoterapia, fazer esse cara dormir muito, dormir dias, chegar até onde a saúde dele aguenta dormir. Dormir, a hora que o cara acordar, lá depois de uns 5, 6 dias, como é que você tá? Ele vai voltar assim, meio perdido, meio com amnésia, meio confuso. Ali faz uma alimentação muito rica em que vá bastante comida para dar dopamina pro cara, que vai bastante chocolate, mamão não, abacate, uma alimentação rica em alimentos que eleva a dopamina do cara. Sol, ginástica pro cara tal. E aí, como é que você tá? Putz, não tô bem. Não tô bem? Volta a dormir. Aí acorda, eletroterapia. Dá a eletroterapia moderna, só para concluir. Faz o processo de eletroterapia com mais uma sonoterapia e volta. Como é que você tá? Nossa, eu tô me sentindo melhor, tô me sentindo diferente. Aí começa a trabalhar a terapia com ele. Terapia falada. Pelo jeito que tá, assim, com ideia fixa... Fala, Ricardo. Não, só pegar um ganchinho rápido mesmo, essa questão que você falou, da alimentação, né, e da medicação e tal. Aquele livro que você indicou para a gente ler do Modo Subliminar, tem até uma parte do livro lá que o autor fala que se você a mesma área cerebral, onde você tem a dor emocional, você sara com a dor física também. Então ele até explica a respeito do Tilenol, né? Isso. Eu achei isso assim bem interessante. Agora, assim, claro, né, não podemos receitar remédio, né? Não, mas Tilenol você pode, né? Porque não tem... não tem contraindicação.
pesada, No né? Tilenol eu tenho percebido, aqui no grupo já algumas pessoas fizeram uso já de Tilenol. Ele dá um efeito bom, mas não perdura. Tipo, você Uhum. usa lá um dia que você não tá legal, ele dá um up legal, você usa outro dia lá pro quinto, parece que a sugestão negativa da punção de morte fala, eu tô tomando só um Tilenol, então não vai me adiantar. Dá o Uhum. efeito ao contrário, entendeu? Mas isso, deixa eu te falar uma coisa só, Ricardo e André. Sim. Eu tenho um exemplo da minha família em relação a isso. Eu tenho uma prima que ela passou a vida inteira dela com depressão. Até que ela, resumindo assim, ela se apaixonou por um cara, foi morar na Holanda com esse cara. O cara prometeu mundos e fundos para ela. Resultado, chegou lá, o cara não era nada daquilo que ele estava sendo aqui no Brasil e tal. Chegou lá, começou a destratar ela, foi um horror. A mulher acabou voltando e entrou, aí que ela afundou na depressão. Só que ela começou a ter muitas dores de cabeça que ela não tinha, ela começou a ter crise de enxaqueca. E no final, o médico já não tinha mais analgésico para passar e passou para ela o Tilex, que é um derivado dele, ele contém codeína. Ela passou, para resumir, né, ela criou uma dependência ao Tilex, a codeína, e ela disse para mim que a única coisa que fazia aplacar a angústia e o sofrimento do que ela passou com essa experiência de paixão era a codeína. Quer dizer, que é um analgésico, é um derivado da morfina, né? Poderosíssimo, e você vê como é que são as coisas, né? Quer dizer, o que aliviava ela não era o calmante, o que aliviava ela era a codeína, só que ela desenvolveu, logicamente, uma dependência, tanto que ela usava o plano de saúde dela para ir em vários médicos para conseguir receita, porque o cara já não queria mais passar o Tilex para ela. Ela tentava subornar o pessoal de farmácia para vender para ela sem receita, porque ele é uma medicação controlada. Enfim, comprovando, né, claramente aí essa associação do analgésico com o alívio da dor emocional. É o giro do singular, né? É o mesmo. Bom, então, falamos aí do primeiro contato com o paciente, da experiência do paciente calado diante ao terapeuta. Agora, primeira dica, agora vamos falar de alguma coisa um pouco mais avançada. Deixa eu ver que horas temos. Tá, dá para brincar um pouco. Eu queria que vocês, cada um de vocês, pelo menos uma pergunta para o paciente que está aqui do meu lado, mas ele não vai aparecer. Ele está do meu lado, vocês não vão ouvi-lo, não vão vê-lo. Porém, eu vou reproduzir as respostas dele e a gente vai fazer uma anamnese um pouco mais investigativa. E eu quero que cada um de vocês faça uma pergunta. E aí nós vamos trabalhar em cima do possível espectro do psiquismo dessa pessoa. Quais são os transtornos, se é que tem, não tem, tem algum diagnóstico, não tem. E a gente vai comentar o quadro clínico em cima da prática terapêutica desse paciente que está aqui do meu lado. É uma pessoa do sexo masculino,
tem 37 anos. É formado em Ciências Contábeis pela USP, São Paulo. Pós-graduação em Economia, em Economia e MBA. Trabalhou no Lloyds Bank, viajou para uns 6 países já. E depois, ok? Depois de uma amizade que ele conheceu uma pessoa, no convívio com essa pessoa, que ele ficou muito próximo por uma questão de trabalho, essa pessoa é homo, e um homo casado, tal, e ele conviveu com esse casal de homo, e depois disso ele passou a ter uma dúvida, porque ele achou o casal muito mais feliz do que qualquer relacionamento que ele teve, e ele sentiu uma familiaridade com aquele universo homo. Então ele está nessa dúvida se ele é ou não é homo, largou um relacionamento antigo, que já morava junto, e porque ele entrou nessa confusão mental. Então eu vou fazer pela ordem aqui, que está aqui na minha tela. Vou chamando cada um de vocês faz uma pergunta. Começar pelo Edson. Tá acordado, Edson? Edson, o microfone tá no mute, tá acordado? Oi, tô acordado, pode falar. Tá, você quer fazer uma pergunta pro paciente aqui? Pode ser. Então vamos lá. Diante do que você colocou, independente de posição, classe social, nível intelectual, queria saber se ele teve essa percepção só porque ele teve esse pequeno relacionamento ou envolvimento com esse casal, ou ele já teve anteriormente a isso alguma sensação parecida? Tá, ok. Então, eu já vou responder aqui, porque eu já fiz essa pergunta, inclusive. Ele disse que ele sempre achou a parte sexual dele com a ex-esposa, união estável que ele tinha, uma vida sexual relativamente boa. Ele não tinha muita queixa no quesito sexualidade. Mas no quesito convívio da pessoa, tipo, corresponder com as vontades dele, corresponder com os anseios dele. É uma pessoa muito voltada para a família, a ex dele, e ele não sentia que tinha aquele companheirismo que nem o casal homo que ele conheceu. Então o casal homo não trabalhava junto, mas fora o trabalho estavam sempre juntos, sempre convidando o colega para ir almoçar, jantar em casa, ia casais, amigos. É um casal muito receptivo, gosta de cozinhar para os amigos, se dão super bem, as famílias sabem, não brigam, né? Não tem cena de ciúme. Então, ele começou a perceber isso aí, que para ele era muito interessante isso. Então, eu penso que
Se ele estiver fazendo algum tipo de analogia entre o relacionamento desse casal homo com o relacionamento anterior que ele tinha, eu pessoalmente não agiria dessa forma. Mas se ele está fazendo isso, é porque o relacionamento que ele tinha nunca foi bom para ele. E ele viu que tinha possibilidade de ser diferente. Agora, se foi só essa a intenção, essa percepção que ele teve, é fácil dele entender que ele estava num relacionamento errado. Mas se foi além disso, aí ele precisa se fazer algumas perguntas e se autoanalisar se ele sempre realmente teve interesse em mulher ou se em algum momento da vida dele teve dúvida com relação a isso, porque você pode fazer uma comparação, isso a gente escuta muitas vezes, de um casal ou uma pessoa que se relaciona fazer uma analogia com relação a outros casais, até para ele se posicionar. Mas quando você tem um relacionamento hétero e faz uma analogia com um casal homossexual, é meio complicado, pelo menos dentro do meu ver. Eu acho que ele precisaria ter uma certeza maior se é só uma analogia porque ele achou que o relacionamento dele poderia ser melhor com essa mulher ou com outra, ou se ele se familiarizou de alguma forma com o relacionamento homossexual. Tá. Então, o que a gente vai ter que pesar na balança é se é uma coisa que já vem há tempos, cutucando a cabeça dele, ou se, entre aspas, ele teve a inveja de um bom relacionamento e pelo fato de ser homo, ele está querendo confundir as coisas. Ok, entendi a colocação aqui e ele vai pensar aqui para responder. Alguém quer se habilitar para pergunta ou vou ter que escalar? Vai lá, Ricardo. Eu gostaria de perguntar. Tá, agora o Ricardo levantou primeiro. Pode perguntar, não. Pode deixar ela perguntar primeiro. Depois eu pergunto. Cavaleira, né? Isso. Obrigada, Ricardo. Eu gostaria de saber se ele está usando o relacionamento homossexual como desculpa para terminar o casamento dele, que ele viu que não era feliz pelo fato dele ser hétero e acreditar que ele deve ser feliz e porque o outro casal é homossexual e é feliz, ele não. Então, eu acredito que ele esteja usando isso como desculpa para terminar um relacionamento que ele já via que não estava mais dando certo, que já estava falido. Então, é uma questão assim, de que ele está aqui, está do meu lado, está ouvindo. Uhum. Mas o que acontece? Uma coisa que eu cheguei para ele e disse foi exatamente isso. Aí eu quis também questioná-lo sobre a prática. Se ele já praticou, porque uma coisa é você ouvir alguém falando, olha, eu comi um bobó de camarão, é uma delícia. Aí você vai lá, come bobó de camarão e acha horrível. Então ele tá pelo que falam o casal. Então, eu acredito que o desgosto que ele está tendo no relacionamento hétero dele, não é nem questão de ser ou não hétero. A questão, eu acredito que não seja essa. É que como geralmente um casal de hétero acredita que deva ser feliz, e o homossexual, por tantos preconceitos que eles sofrem e tantas coisas que eles têm que passar para conseguir ficar junto, eles acham que tem que lutar mais e tem que ter desavenças e discussões por esse motivo. E o hétero, por ser uma coisa normal, não pode ser tão discutido, não pode ter tantos relacionamentos ruins. Então, eu ainda assim acredito que ele está usando um relacionamento
que na cabeça dele deveria ser ideal para qualquer tipo de casal, como uma desculpa para terminar esse relacionamento dele que não está bom. E, por um acaso, apareceu um homossexual e ele está fazendo essa comparação. Então, ele viu que a felicidade, independente dos sexos, tem que existir dentro do relacionamento. Se é homo ou hétero. André, espera um pouquinho, velho. O que ele está me colocando aqui é o seguinte, que o Alessandro, que é o colega dele, contava para ele, assim, né, já com intimidade, que o marido, Jorge, marido do Alessandro, não dá sossego para ele. E que eles fazem sexo quase que diariamente e que tem uma supervalorização do sexo, porque assim, teoricamente, o homem ele é mais quantidade, teoricamente a mulher ela é mais qualidade. Então, quando você junta dois homens, você tem dois meio que na mesma direção, querendo quantidade. E disse aquele papo, né, de sempre que a gente ouve, que nada melhor do que um homem para conhecer o órgão do outro homem. Isso eu acho uma grande balela. Isso eu já falei para ele que eu acho uma grande besteira. E... Peraí, só um segundo. Tá tudo bem, JMel? Tudo tranquilo. Então tá bom. Então, Mas até que ponto? Porque até agora ele só teve consciência do bônus, mas que consciência ele tem do ônus de uma relação? Então, esse ônus que é exatamente o ânus. Será que ele... Eu sabia que ia ter essa analogia. Não. Eu falei sabendo que viria. Será que ele vai aguentar? É isso que precisa ver, né? É que também me remete aqui a pergunta mais na questão freudiana do isolamento, do mecanismo de defesa lá, que até uma associação que ele faz é aquela um mecanismo lá que eles chamam de Madonna prostituta. Às vezes a pessoa traz consigo essa separação da, né, mulher para casar e mulher para transar. Tem aquela que é para transar e aquela que é para amar. Tem essa separação no relacionamento. Será que não é isso que estava acontecendo com ele? Essa inconsciente, vamos dizer, dava recalcado isso, essa separação aí? Aqui ele deu risada e falou que ele não, mesmo que ele for ter um relacionamento homossexual, que ele vai ser ativo. Agora precisa ver se ele vai achar alguém que queira, né, ser só passivo. Vai que ter uma alternativa. Ô, André. Fala, Viviane. É uma dúvida. Se ele partir para essa experiência que é nova para ele, por causa do casamento e toda a experiência que ele já teve, essa que não, e eis a dúvida, né? Uhum. Ele está preparado, que nem assim, Tá falando aqui que teve algumas vezes, desde a fase da infância, como ativo, nunca como passivo. Então, ele tem a consciência que, tipo assim, ele hoje não convive com a mulher. Não, tá separado. Tá separado. Isso tipo assim, ficaria ruim no estado dele se ele não desse certo. Tipo, ele for lá, realmente vai encarar isso, é isso aí que eu quero. E depois ele vê que na realidade, na prática, como todo relacionamento, eu acredito que também, independente de ser homem ou mulher, tem suas dificuldades também. Tá?
Eu acredito que tem tudo isso, mas o casal são mais unidos, mas eu acredito que há homens e mulheres também que são mais unidos. Eu acho que depende muito do casal. Mas ele estaria preparado também para as dificuldades junto com uma pessoa desse tipo, assim, do mesmo relacionamento, porque existe também isso. Quer dizer, não é mudando, eu acredito que não é mudando de campo, a não ser que ele realmente queira isso. Do ônus que eu fiz. Exatamente, porque é uma coisa que fica assim, ó, vai ter a mesma coisa também, e ele vai ter que pensar assim, realmente é o que eu quero, que eu amo, que eu vou passar por isso, porque... Mas olha só, que interessante, ele está me contando aqui. O amigo dele, como ele, gosta muito de videogame. Eles jogam videogame, jogam um jogo de computador, tá corrigindo aqui, aquele Counter-Strike, ó, desde da adolescência. E o casal também joga, então o casal joga junto, eles gostam das mesmas coisas, entendeu? Vão pra show junto, então, tipo assim, achou uma dupla, tipo Batman e Robin, que dá certo. Ele pôs na cabeça que para achar uma mulher que acompanhe em tudo que ele gosta, vai ser mais difícil. Ah, entendi. Por exemplo, o cara gosta de empinar pipa. Vamos dar um exemplo. É um monte de adulto que empina pipa. Agora, quem vai achar uma mulher que empina pipa? Realmente. Eu gosto. Fala, Ricardo. Não, pois é, tendo em vista esse relato que ele te passou, né, dessa coisa, desse companheirismo aí, né, que já existe já nessa relação. A minha pergunta é mais, assim, seria uma pergunta mais investigativa. Queria perguntar para ele o seguinte: tendo em vista as experiências vividas, quais estratégias que ele está utilizando que o deixam infeliz? E, mais uma coisa, se o pensamento ou opinião de outras pessoas interferem na felicidade dele. Tá. Ô, André, o que impede de ele assumir essa relação? Não, ele não tem namorado ainda. Inclusive, ele está procurando. Ele tá procurando, ele não tem alguém que... Nem esse rapaz que ele tá jogando aí, que é o parceiro dele. Ele tá aqui do meu lado, aqui, disse que achou uma pessoa muito bonita aqui do grupo. André? Ele já ouviu falar numa modalidade nova nos Estados Unidos, eles chamam de bromance? Não, o que é? É bro de brother, né? Bromance, é um romance entre brothers. Ah, tipo goi, né? Não, os caras, tipo assim, praticamente o cara é um companheiro do outro, vivem junto, eles saem, fazem tudo junto, joga game, vai futebol, sei lá é outro naipe, né, outras coisas. Mas, tipo assim, só que tem a hora lá da transa, cada um vai... Cada um tem a sua namoradinha, né? Ou namorar, tanto off, né? Cada um sabe o que faz. Hétero, bi, tanto off, né? Eu já tive amigo assim. Então, amigo mas eles chamam de bromance mesmo. Os caras moram junto, faz tudo junto, é parceiragem. Eu já tive amigo assim que a gente vivia tão junto, menos idade, né? Com uns 20 e poucos anos, que neguinho achava até que era namorado um do outro. Mas cada um tinha a sua namorada. É um bromance. Não, mas eu entendi o que você falou. O cara, tipo... tem um amigo, mora junto com o cara, faz tudo junto. Mas não tem precisa... alguém... Mas em paralelo a isso, ele vai ter uma transa aí com alguém, entendeu? Ele pode ter alguém que ele transa, mas essa pessoa não se intromete na relação dele com o bro dele lá. Mas será que ele tem maturidade emocional para assumir um relacionamento e encarar a ex e toda a família e as pessoas que estão em volta? É o que eu pensei, para ele não ter problemas depois, né? Não, a minha pergunta foi nesse sentido. Se o pensamento de outras pessoas, a opinião delas interfere na felicidade. André, eu também eu tenho uma colocação sobre esse caso.
eu perguntaria a ele qual tipo de relação com a família, com os pais, desde a sua infância. Porque, de repente, as atitudes que ele está tomando agora, ou pensando em tomar a partir de agora, é uma coisa já na cabeça dele era muito clara, só que ele não tinha coragem de assumir, talvez, a sua homossexualidade. Então, é aquele cara que nasce numa família de machões, né? E que ele não é um machão, por natureza, mas ele age como se fosse para não descontentar os pais, nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos e tal. Então, ele vive uma mentira. Até que um dia ele se liberta, pelo menos, ou tenta se libertar em pensamento, né? E começa a assumir a sua condição. Quer dizer, aquela história do sair do armário, né? Então, pelo que eu consigo entender, que ele já me passou, a coisa funciona assim. Já vou te chamar, Dioclésio. Pelo que eu consigo entender, a coisa funciona assim. A relação sexual, se ele puder escolher, ele prefere que seja com mulher. Com homem, para ele, sai relação ativo e com esforço. Não é nada muito... Ai, que legal, gosta muito. Vamos colocar numa prática aqui mais direta, vai. Ele gosta de receber sexo oral de um cara que ele sai aí, um carinha que ele sai. E só que se o cara quiser, vamos supor, dormir, acordar de mão dada, dormir de conchinha, já esse apego todo, ele já não sente muito. Talvez ele esteja usando aí um mecanismo de defesa chamado negação, tá? Negando que ele, na verdade, ele é ou sente. Talvez. Não, então, mas aí tá. Peraí, mas também não pode ser tão binário assim, ou é hétero ou é gay, porque também ele pode ser bi, qual o problema? Sim, existem tantos, né? Então, mas a bissexualidade, ela... Tá, mas o que é o ideal de relacionamento para ele? Ele tem isso definido? A primeira coisa que ele vai ter que fazer é isso. O ideal, ele queria, tipo assim, na cabeça... Ele quer os dois, né? Não, ele queria ter um marido igual é o Alex e o Jorge. Um marido ou uma esposa? Ele queria ter uma pessoa como se fosse... Alguém! Alguém que fosse assim... Tá, André, se ele tivesse... André, se ele tivesse uma esposa que fizesse as mesmas coisas e fosse um relacionamento bom, ele também não se realizaria? Mas não acha. Aí eu tenho que dar razão pra ele. Como não acha? Eu acho que está... Não, vamos lá, a mulherada aí do grupo também concorda, não é bem assim. Não, calma aí. Eu não acredito que ele não acha. Mas eu também acho que ele não acha. O ritmo de vida dele é diferente. Ah, mas tem muito ritmo de vida diferente, mas pra tudo se dá um jeitinho. É vero, concordo. Ah, não, eu não acredito nisso. Casal perfeito. Eu acho que assim, se ele tem a única coisa que ele quer... Não, ó, o problema que nem tu falou é que ele gosta do oral e a mulher lá e não tem. Não teve lá a relação, melhor relacionamento. Poxa! Mas ele gosta de ser o macho na relação. Não, mas ele não gosta, ele só gosta de receber. Relativo. Exato. Relativo. Então, o que a Carla falou. Quer falar ou não? Quero sim. Vai lá. Eu queria entender, que para mim ficou agora meio confuso tudo isso. Porque pelo que eu consegui acompanhar até agora, ele já está muito bem resolvido quanto ao que ele quer, quanto ao que ele gosta. Não tá. Tá nada. Não tá. Ele prefere mulher, eventualmente, pelo que o André falou, até faz o papel de ativo numa relação homo. Já se separou, então aquele relacionamento ele não queria, então já se livrou daquele relacionamento que para ele estava ruim. Já está inclusive procurando um namorado, pelo que ele falou para o André aí. O que ficou para mim assim, tá pairando no ar. Qual é a busca dele na terapia? O que ele quer
elucidar Ele na quer que terapia. eu dê uma resposta para ele, se ele é homo ou se ele é hétero. Mas essa resposta é pessoal dele, não é um terapeuta que vai dar essa resposta. Eu acho que a terapia vai fazer florescer o entendimento dele. Autoconhecimento, né? Buscar o autoconhecimento Calma, dele. ele quer, ele não sabe que é O André, que o terapeuta não faz, mas ele quer, ele tá aqui do meu lado, ele quer. André, Entendeu? Fala, Marcos. olha só, eu vou te dizer uma coisa então, vou falar para ele. A meu ver, ele tem interesse em homem, ele tem o lado homossexual dele, tanto que ele gosta de ter contato físico com o homem. Então, aí que é o detalhe. Ele não é, pelo que ele está me explicando aqui, ele não é deixa eu um só- cara que. Não, então, mas eu só vou te dar essa resposta pra você poder raciocinar melhor. Ele não olha um cara igual ele vê uma mulher, tem atração. Ele olha uma mulher gostosa, ele tem uma atração. Ele não olha um homem gostoso e tem atração. Ele acha legal uma pessoa, por exemplo, se ele começar a conversar com uma pessoa e a pessoa bater com as ideias dele, você entende? Não tem aquela atração física por homem, mas pode falar agora. Tá, então, mas o fato, o que ele tá buscando é o que a maioria das pessoas querem. Elas querem o companheirismo, a afinidade e, ao mesmo tempo, a química. Então, até aí, não tem problema nenhum. O que ele está procurando é o que a maioria das pessoas querem, não ser as pessoas que querem distanciamento. Aí é um outro problema, é uma outra questão que não é muito natural. Então, até aí, não tem nada de anormal, não tem nada de problema no que ele está buscando. Agora, quando ele olha para o masculino, nessa busca, a meu ver, e ele já teve contato sexual com o homem, recebeu estímulo e gostou, eu entendo que ele quer justificar essa atração que ele tem por uma relação homossexual com essa motivação de ter um amigo e um companheiro. Porque se fosse só o desejo de ter o que ele está querendo ter, até aí tudo bem, natural, super natural. Né? E que realmente uma mulher é um pouco mais difícil de encontrar, um pouco mais difícil. Mas o que também não quer dizer que ao encontrar um homem, ele vai ter isso. Ele pode ter, inclusive, o contrário, porque ele tem que ter afinidade, seja lá com quem for, e a pessoa tem afinidade com ele. Agora, quando entra o aspecto do contato sexual, que já houve, eu entendo, sim, que existe uma bissexualidade, existe esse lado homo, agora, que precisa, na psique dele, no emocional, no racional dele, de uma justificativa que convença a ele e a própria sociedade daquilo que ele já está querendo fazer, que é ter uma experiência homossexual. Esse é o meu parecer, entendeu? Não, na verdade, assim, ó, é um pouco mais profundo que isso. Ele sabe o que é um casamento hétero e sabe o que é a experiência sexual com o homem. Ele não vive um meio de repressão, porque ele já foi criado pela mãe e foi criado pela avó. Não é um cara afeminado, tá? André. Peraí, Viviane. Vou só terminar de falar. Ele não é um cara afeminado e nunca teve, assim, atração por homem. Só que aquela coisa, né? Mora em prédio grande, condomínio grande, tem aquela história. Vamos jogar videogame na casa do amiguinho. Sempre tem um amiguinho mais velho, mais danadinho, que pega a molecada e fala assim, olha, vamos experimentar tal coisa, tal. Então essa experiência de infância. Faz troca-troca.
E aí, se ele passou por... Só que na hora de dar, ele sai correndo mais grande. Você fazia isso, Paulo? Eu fazia. Eu saía correndo. Mas comer você comia, né, danado? Comer, eu comia. André, eu queria dar uma sugestão, mas eu sei que os meus colegas todos vão rir de mim, mas enfim, eu já vi um caso desse uma vez e conversei com a psicóloga que tratou. O que aconteceu? Ela tinha não é muito parecido, mas eu acredito que um pouco perto do que aconteceu entre o casal, eles se separaram. O homem realmente tinha dúvidas do que ele queria, porque ele já tinha a mente mais aberta, né? Com toda a modernidade, ele também evoluiu na modernidade e preferiu ter a mente mais aberta para aceitar várias brincadeiras dentro de 4 paredes. E o que aconteceu? Tá? Ele encontrou uma mulher, começou a ter um relacionamento com ela, depois de ter terminado um casamento de 20 anos, encontrou outra mulher e não se sentia feliz. A psicóloga falou para ele encontrar uma casa de swing, para ele entender se ele, vendo a mulher dele com outro homem, se ele teria ciúmes ou para ele aquilo era tranquilo. Ele ter outro homem, ela ter outro homem e essa troca, para entender até que ponto essa confusão na cabeça dele era real ou algo que ele estava criando por ele acreditar ser tão moderno assim. Faz sentido. Porque quando ele viu a mulher com quem ele estava tendo relacionamento com outro homem, ele viu que realmente não era aquilo que ele queria. E ele se sentiu mais à vontade de estar com o homem com a cumplicidade que eles estavam tendo do que voltar com ela. Então, assim, foi uma coisa muito arriscada, mas ele se encontrou. Pelo menos ele se encontrou. Então, eu tenho que dizer para você que eu vou mostrar aqui. Posso falar uma coisa? Pode, mas eu vou ter que dar uma pausa aqui, porque a Carla chegou no... Sabe o final do jogo, detetive? Mas a questão do swing só serve para casais, né? Se a pessoa tiver... Não, mas ela chegou na solução do mistério. Vou mostrar para vocês. Calma, Paulo. É que a companheira ganhou o jogo, então a gente vai ter que explicar o que ela ganhou para depois continuar. Vou mostrar quem é o cara aqui para vocês. Calma aí. Parabéns, Carlinha. Obrigada. Mais uma vez, hein? Gol. Eu tô surpresa com isso. Não, é que, na verdade, estar indeciso é uma psicóloga, é uma psicanalista muito moderna, mas tem que ter essa coragem. Não, você tem que fazer, colocar na prática a situação, para ver qual que é. Esse é o objetivo do final da investigação. Então, vou mostrar para vocês quem é a pessoa. Tchan, tchan. É o Coringa. Não existe a pessoa, né? Eu Não, criei. assim, é um caso fictício. É um caso fictício, mas dentro da realidade. Dentro da realidade, sem dúvida. Dentro da realidade. É uma realidade bem comum de caso clínico, que eu já peguei algo parecido e tal. O importante é a pessoa definir o que é relacionamento afetivo e relacionamento sexual. E relacionamento sexual, porque existe uma diferença muito grande. O que é fazer amor de uma foda, né? Exatamente. Então, por exemplo, o cara às vezes tem uma fantasia, ele vê assim, de repente ele vê o J. Mello. Aí ele fala assim, nossa, um vovô dos meus sonhos, aquela coisa toda. Aí ouve o vozeirão, então? Apaixona, derrete. Mas aí o André... vai lá, o J. Mello apresenta... Chegar lá não funciona. Não. Vai lá, apresenta uma broca de 30 centímetros. Aí o cara fala, puta merda, esperava menos, né?
Aí ele sente o negócio que vai doer, né? Aí o cara fala assim, mas eu quero ser só ativo, tudo. Na verdade, na prática, não existe isso. Na prática, você não vai conseguir um casal assim tão perfeito sexualmente falando que o outro vai querer só ser passivo e o outro vai querer ser só ativo. Não existe mulher e homem, né? Então não existe passivo e ativo. Exato. Os dois têm atividade. Pode ser que um tenha mais, a predominância, né? Mas existe a troca. Então, mas e aí o que eu já falei para um paciente assim, eu falei, faça o teste, porque você está com experiências fantasiosas, apesar de ter sido verdadeiras. O que é experiência fantasiosa? Ah, vai lá no trabalho que o carinha fez uma... Falou que o dia que você experimentar minha chupeta, se apaixona. Foi o que o cara me contou. Foi lá no carro, o carinha lá fez uma gulosa para ele. Nossa, será que eu sou gay? Porque eu amei a gulosa. Aí vai outro dia, tal, outra experiênciazinha. Falei, vai, contrata um cara para dormir e acordar até o dia seguinte com ele. Acorda de manhã, olha para a cara do cara e vê se é isso que você quer. E o cara experimentou e viu que não era. Nesse caso. Não, exatamente, como a Carla disse lá no caso da psicóloga lá e tal, que ela propôs o paciente dela, para o cliente dela, e a mulher dele também topou de fazer esse swing, 90% das mulheres... né? O cara 90% das mulheres não topam esse tipo de... Mais de 90%. Não topa, então... Pelo menos a nossa até hoje nada, né? Não, porque a verdade, esse negócio de falar assim, faz a experiência, tudo bem. O cara fazer a experiência, ele sozinho, porque se ele depender dessa terceira pessoa, muitas vezes a pessoa vai falar não. Então ele vai continuar com a dúvida. É por isso que agora, depois porque você colocou... é um direito da pessoa também, exatamente, ela tem todo o direito de falar não, né? Lógico que tem, com certeza. Aliás, vai falar não, 90% vai dizer não. Pessoal, porque eles pegaram experiência recente, de uns tempos atrás eu tive que ajudar uma paciente que foi justamente, ela foi numa casa de swing com o esposo para tentar salvar o casamento e aquilo traumatizou a mulher de uma tal forma que a mulher não queria mais dar para ninguém. Então, aí que tá. Ela pegou um trauma de sexo, a partir daquele momento ela me agarrou uma ojeriza de sexo, queria virar freira. Mas para qualquer um. Forçou para ir para tentar, o cara meio que deu uma forçada de barra, o marido, porque queria fazer, quase exatamente isso. Só que o problema maior era ela não estava preparada para isso, para esse ambiente. Ela não queria, ela estava feliz sexualmente. Como ela falou, para mim, o maior inconformismo dela, que sexualmente estava tudo bem, estava tudo legal para ela. E não era uma pessoa que, vamos dizer assim, que tinha uma postura de, pelo menos, pelo que eu percebi também, não se recusava a fazer sexo oral, nem nada disso, não, mas era realmente uma questão da sexualidade do cara que estava em crise. Agora não? Tem que ver se faz golden shower. Será que, Giovana, será que esse rapaz, esse homem aí, casal aí, ele não era perverso? Não, ele tava mesmo, tanto é que o casamento acabou, o cara foi arrumar outro mesmo, ele largou dela para ficar com outro homem mesmo. Porque na hora quando o André estava contando o caso, aí teve uma hora que me passou pela cabeça, ele até falou assim, a questão desse Coringa ele ter vivido só com a mãe e com a avó, e não ter o pai. Só que assim, o pai a gente sabe também que tem mãe e vó que faz a função paterna, não é isso? Que o pai a gente sabe que na perversão, o cara se perverse a ausência da lei. A lei que a gente fala é o pai. Mas não quer dizer que o pai tem que ser homem, né? Pode ser o pai, a mãe com função de pai. Aí quando a Giovana contou esse caso agora, desse casal, eu fiquei me imaginando, né? Será que esse homem, porque assim, às vezes ele não estava bem resolvido, às vezes o cara é perverso, né? Às vezes tem um casamento, já viveu a vida inteira numa mentira, e às vezes a falta da lei mesmo teve essa questão aí.
Esse próprio livro indicado pelo André, que nós estamos lendo aí, ele fala da importância de ter o pai e a mãe, exatamente como o Ricardo disse, não significa que, no caso, a avó ou a mãe faça o papel do pai, né? Da lei. Alguém tem que dar limite, alguém tem que tentar. Não interessa se seja a mãe fazendo o papel do pai, mas precisa... Senão vai criar vai Justamente. Quando esse limite é quebrado, né, não tem um limite, aí torna um perverso. Né? Exatamente. Isso está nesse livro nosso, nesse livro que nós estamos lendo. Muito bem. Então, acho que foi interessante, funcionou bem. Saíram perguntas maravilhosas. E pensar fora da caixinha, né? Muito bom, muito bom. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mais tem aparecido